Ok. Boa noite, pessoal. É, Basicamente, só recapitulando. Ontem a gente explicou toda a estrutura do MVC, conexão do banco com o Entity Framework, que é o que vai cuidar do nosso DAO, toda a parte de conexão com o banco, transformar o banco em models para a gente dentro do próprio projeto. Criamos os models, o model no caso e o migrate, para aquela, para aquela tabela. Criamos um CRUD básico, vimos a estrutura, como é que ela é criada, e foi basicamente isso. Hoje a gente vai criar uma autenticação para aquela tela e, e usar um pacote do Nugget para criptografar essa senha com Bcrypt. Beleza? Primeiramente, eu queria saber se alguém que viu aí de ontem para hoje, se tem mais alguma coisa que a gente pode implementar nessa lista, alguma dúvida que ficou de ontem ou que encontrou durante, se caso tenha estudado no caso. Sim, pode ser. Vamos. Não, então a gente faz isso durante o processo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu estava no projeto da do Comé, então. Aqui, workshop. Vamos lá. Uma coisa interessante, já começando a explicar, o ASP.NET ele tem toda uma autenticação criada no mesmo estilo que a gente viu ontem para a criação do MVC. Do MVC não, do CRUD. Super simples a criação. Dá um exemplo aqui. A gente não vai usar ela hoje. Eu vou explicar o porquê. No caso é aqui, ó. Você vem em adicionar, depois vem novo item com scaffold. E aqui ele vai te dar algumas opções, que também tem aquelas opções de ontem que a gente viu, como criar todo o CRUD, por exemplo. Ok. Não, um segundo. Desculpa, tá certo. Aqui, ó, na nossa aba da esquerda, a gente tem o entidade, que também é da Microsoft. Ele já vem no ASP.NET, mas ele não vem ativo. Quando a gente cria um projeto, a gente pode setar esse pacote para já iniciar com o nosso sistema. A gente criando um aqui, ó, ele vai perguntar a gente quais são as páginas que a gente quer colocar. Tá, voltei. Já me silenciou, acho sem querer. Tranquilo, Jorge. Aqui, gente, a gente vai setar o layout, como a gente faz lá na criação do CRUD, bem simplesinho. E aqui que é a parte interessante, que a gente pode setar as páginas que são interessantes para a gente no nosso projeto. Um access deny, recuperação de senha, um login, um logout. Ele tem uma autenticação de 2 fatores, resetar a senha. Tem realmente muita coisa aqui que pode agilizar muito o seu projeto. Porém, não é interessante, pelo menos eu não considero interessante para projetos pequenos. Projetos onde a gente não vai ter níveis de acessos diferentes. Um projeto que seja realmente pequeno, questão de banco, tudo. Porque essa estrutura aqui, ela vai gerar uma estrutura muito grande de banco. Ela vai deixar o seu... Não bagunçado o seu banco, mas um pouco fora do seu controle em algumas tabelas que ele vai criar para fazer todo esse processo. Aqui ele vai pedir para você criar um novo contexto de conexão. Não serve o que a gente criou ontem. Ele é um contexto focado para o login. Ele tem mais ou menos, basicamente a mesma ideia. Você simplesmente adiciona aqui e ele já vai ser criado e
ele já cria totalmente pronto, basicamente. No máximo você vai mudar ali uma conexão, coisa assim, mas a base dele já está toda pronta. E aqui embaixo você vai, depois que você seleciona a classe, ele vai te dar a possibilidade aqui de você setar a classe de usuário caso você queira. Caso não, ele já seta uma também, por padrão. E aqui, ele te dá até a opção de usar o SQLite em vez do SQL Server, que também é um ponto fraco, digamos assim, daqui. Porque se eu quiser usar o MySQL, por exemplo, que muita gente usa, principalmente em PHP, ou PostGRE, eu teria que modificar isso na mão. Ele não te dá uma opção tão fácil como lá no Entity, que é só mudar a conexão e já vai estar funcionando. Então, a gente vai fazer manual aqui. Bom que vai demorar mais um pouco, a gente tem pouca coisa a fazer hoje, então tá tranquilo. E para a gente entender também como é que funciona esse processo dentro do C Sharp, dentro do ASP.NET. Como a gente viu ontem, esses arquivos, tanto o program.cs e o start.cs são arquivos de configuração. Aqui, nessa área nessa função configure, é onde a gente seta todos os middlewares, tudo que vai ter que ser testado antes de você conseguir acessar o sistema. Ele define aqui, por exemplo, só reexplicando, se ele está em desenvolvimento ou não, para ele poder setar as variáveis certas, para ele poder setar a tela de erro certa. Antes de ele usar o MVC e setar as rotas, ele já diz aqui, ó, que ele vai usar a política de cookies, que os arquivos são estáticos, que ele vai ter um redirecionamento HTTPS para o uso de HTTPS. E no caso aqui, a nossa ideia hoje é criar um middleware que vai cuidar dessa autenticação. A gente vai criar um bem simples. Eu pessoalmente acredito que seja para autenticação melhor usar sessions do que cookies. Acho que acredito que ainda é um debate sobre isso. Pelo menos nas comunidades que eu participo, ainda é um debate sobre isso. Mas eu uso sessions. Eu acredito que é mais difícil de se conseguir um session de outra pessoa, roubar um session. Claro que um main demeter iria conseguir, algumas técnicas já existem para isso, mas ainda é mais difícil do que um cookie. Então a gente vai usar hoje as sessions, basicamente. Uma coisa interessante aqui, para quem lembra ontem, foi que eu citei essa funçãozinha aqui, ó, que ele pergunta pra gente se o nosso sistema ele vai usar o consenso de perguntar ao usuário se a gente pode usar cookies ou não. Como você entra no site, por exemplo, pela primeira vez, aparece lá. Esse site irá usar seus cookies para melhor navegação. Aceitar, por exemplo. No caso, no C Sharp, no ASP.NET, ele tem uma proteção para caso o usuário não acesse, não aceite, ele não vai preencher cookie sessions. Ele não vai preencher, porque é uma das políticas aí do GLPD, que é a Lei de Garantia de Proteção de Dados. Então, ele já é embutido isso dentro tanto do ASP.NET quanto do ASP.NET API ele não tem, mas do ASP.NET MVC ele já vem. E como a gente está só estudando aqui, nesse caso aqui eu vou só desabilitar essa proteção. Você pode simplesmente, colocando um false no caso, como programador nos seus projetos, você pode simplesmente deixar um aviso lá de que o site está usando cookies. Isso é ok para o GLPD. Acho que é assim a sigla. Se eu estiver dizendo errado, desculpa. Acho que você sabe do que eu tô falando. Você provavelmente tem que avisar o usuário que para usar aquele site você tem que ter isso. Eles estão pegando seus dados. Salvando cookies, session. Você tem que pelo menos dizer que está salvando os cookies do usuário. Você pode modificar isso aqui, por exemplo, para true, modificar essas funções aqui, e ele já vai criar uma mensagenzinha na sua tela. Porém, sinceramente, eu nunca usei. Então, assim, já tive problemas com isso, por isso que eu sei da existência dessa função, mas eu nunca usei. Eu prefiro deixar
só uma mensagem na primeira vez que o cara entrar, num rodapé ou coisa do tipo, que nunca, acredito que não seja um problema. Depois que a gente setou aqui o context igual a falso, para a gente poder usar cookies e sessões, a gente vai definir tanto um arquivo de middleware e vamos ativar esses arquivos aqui na configuração. Criar primeiro uma pasta aqui. Na verdade, eu deixei uma colinha aqui, porque eu não sei se vai ser mais rápido. E eu também não sei a estrutura padrão do middleware de cabeça. Vamos vir aqui no projeto, vamos adicionar, vamos criar uma pasta. E dentro dessa pasta a gente vai colocar nossos middlers. A gente pode criar esses middlers. Alguém não sabe o que é um middler? Middleware. Desculpa pela pronúncia, gente. Nossa, tinha um outro. Ah, tá, ok. Caso alguém não saiba qual é a ideia de middleware, o que é um middleware, me fala que a gente volta para esse ponto. Mas a gente vai criar um aqui. Deixa eu já definir algumas coisas aqui para facilitar. O Pedro tá pedindo aí para explicar, tá, Anderson? Ah, ok. Beleza, não vi. Beleza. Um segundo. Vamos criar um novo item aqui. Vai ser uma classe. E eu vou nomear ela de Ultimate Middleware. O middleware ali é um padrão da comunidade, não é obrigatório. É basicamente para a gente entender o que é aquele arquivo. É para uma leitura mais fácil. E o alt aqui é porque a autenticação só coloquei. Pode ser qualquer nome, não é obrigatório ser esse nome. Nem tá dentro dessa pasta. Pode ficar solto no projeto, pode ficar dentro de data, pode ficar dentro de models, não importa, é só por uma questão organizacional. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Basicamente, Pedro, o middleware ele é uma camada a mais de verificação. Quando Cadê? Aqui. Não. Quando o programa inicia, ele vai ter várias camadas de verificação. Por exemplo, isso aqui é um middleware. Ele verifica se o sistema está preparado ou não para usar HTTPS. Caso ele esteja com isso aqui ativo, ele vai verificar se está HTTP. Se tiver, ele já redireciona automaticamente para o HTTPS. Basicamente, os middlewares vão ser isso, vão ser barreiras de verificação, digamos assim. Se alguém aí tiver uma explicação mais técnica, ok, pode falar. Mas basicamente é isso. Aliás, caso eu fale alguma coisa que não seja o nome certo, alguém sabe mais por outro nome, me dá o toque, porque eu conheço mais de fóruns e tal, eu não sei como é a linguagem acadêmica disso, digamos assim. Ok. Peça pública aqui, que eu vou explicar e explico. Basicamente, primeiro vamos importar os pacotes aqui. Como eu expliquei ontem, você pode simplesmente botar o mouse e vir aqui e importar, ou o Alt Tab. Quer dizer, Alt Enter. Mas já foi. Para o Migrate, para o Middleware, no caso, você tem que ter esse Request Delegate, que ele vai receber a requisição, vai poder tratar ela aqui e vai verificar se ela é válida ou não para continuar o processo do sistema. E aqui embaixo, aqui ele faz um construct, né? Ele seta a variável. E aqui embaixo é onde ele vai fazer as verificações, que é nesse invoke. O invoke ele recebe o HTTP context, que é basicamente tudo que tem em relação ao servidor, aquela máquina na nossa aplicação. Por exemplo, aqui a gente vai pegar sessions, vai pegar cookies, a gente pode pegar todo o formulário que está sendo enviado, a gente pode pegar um buddy, a gente pode pegar o navegador que tá acessando isso. Tudo que vier via HTTP, uma requisição HTTP, ele vai estar aqui, vai estar nesse parâmetro. Vou colocar um breakpoint aqui também, porque daqui a pouco a gente pode dar uma olhada nisso aqui, no que vem aqui. Uma coisa interessante aqui, para debugar, o debug do Visual Studio é muito simples. É só a gente marcar aqui na esquerda, onde a gente quer parar a linha, e quando a gente estiver debugando, vai ter uns botões aqui em cima
que é super intuitivo, é bem simples debugar no Visual Studio e ajuda muito. Aqui basicamente eu já tinha algumas coisinhas prontas, como por exemplo, eu fiz uma lista aqui que ela vai conter as páginas que a gente não precisa de um redirecionamento. Páginas que, como a privacy, que seria como, eu botei ela aí, não por obrigação, coloquei pra gente usar como uma boot do site, por exemplo. E a login, que mesmo se você não colocar ela aqui, o ASP ele reconhece que ele já enviou para uma página de login e ele não repete, ele não entra em um loop essa requisição. Mas eu coloquei aqui também para exemplificar. Aqui, basicamente, a gente está chamando a lista e está usando o contents para verificar se algum item dessa lista aqui, quer dizer, para verificar se o que está vindo lá, o patch, vocês podem ver aqui, ó, a gente usa o HTTP context para pegar o que está vindo lá no servidor, ele pega só a request e pega o caminho dessa requisição. Depois eu transformo ela em texto e transformo ela em minúsculo para evitar erros aqui. E com essa URL que está sendo acessada, eu verifico se ela existe na lista. Se ela existe na lista, é porque é um acesso público, ele não precisa logar para estar nessa página. Se ela não estiver nessa lista, ele vem aqui, quer dizer, se ela estiver nessa lista, ele já passa direto, ó. Ele dá um white, que é para métodos assíncronos. Todo método assíncrono, você não vai usar, você vai usar o white como return, em vez do return em si. Eu estou usando o return aqui porque o white, ele retorna a função aqui, mas ele continua executando. Então ele retornaria aqui, se essa linha não existisse. Ele retornaria aqui e retornaria aqui também. Então eu tenho que dar o retorno e depois eu mato essa função aqui, basicamente. Já fez o que deveria. E aqui embaixo eu faço uma verificação simples nas sessions do projeto. Eu posso botar aqui também, por exemplo. Isso aqui é bem interessante, que a gente pode ver o que mais vem no HTTP Context, mas a gente vai ver isso depois. A gente pode setar um usuário, por exemplo, aqui, ó. Pode setar perfis de usuários. Isso aqui a gente pode ver mais um pouquinho para frente também. Sessions. Pronto. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma flag simples, logado, só para uma coisa simples mesmo. Mas aqui, por exemplo, você poderia verificar se existe um usuário, por exemplo. O que esse usuário aqui está retornando? Esse usuário é um objeto climbs, que já vem do ASP também, que ele tem alguns campos alguns campos padrões para usuário, para login de usuário. Eu poderia, por exemplo, aqui ver se o usuário está logado, se esse usuário existe na session. Se ele existe é porque o cara está logado, senão ele não está logado. É bem simplesinho aqui. Nesse caso eu estou usando aqui a session só para ficar mais fácil de entender, a gente não precisar entrar no pacote de clients lá. Se você estiver trabalhando em um projeto mais complexo, onde existe níveis de autentificação, como administrador, funcionário, usuário, e por aí vai, é interessante você entrar mais naquela biblioteca que eu mostrei, que é a identidade. Você vai entrar, é legal você entrar nela a fundo, que vai facilitar muito a estrutura do projeto, vai ficar bem limpo, assim, né, condição considerado para um projeto grande. E nesse caso aqui, ele verifica se o cara não tá logado e redireciona para a tela de login. Se a gente tentar rodar agora o projeto, não vai funcionar, na verdade, porque faltou setar o midray lá na nossa configuração. Vou soltar ali, esperar. Eu deixei algumas colas aqui, porque esse é o tipo de coisa que a gente faz uma vez no projeto e nunca mais. Então, eu não lembro de cabeça. Tive que pegar de um projeto mais antigo.
startup aqui. Aqui a gente vai setar para usar sessões. E aqui em cima a gente vai setar o nosso middleware. No caso, como ele vai usar uma sessão, ele tem que ser colocado depois de definir o uso de sessão. Como ele não está encontrando aqui, porque a gente tem que definir a referência, Alt e Enter, ele mostra onde é que está a referência e a gente adiciona. Pronto. E uma coisa assim que eu acho meio chato, mas eles explicam, a Microsoft explica a ideia deles, é colocar, você tem que colocar aqui o add session. Você vai vir aqui em serviços e vai adicionar o services.add session para você avisar que você vai usar as sessions. E depois aqui embaixo você tem que vir e dizer que você vai usar elas. Pode ficar, tipo, de primeira, vendo de primeira, você já tipo entende que se você está adicionando, você vai usar ela. Mas você pode usar middlewares desse aqui, por exemplo, fazer um middleware mais específico, onde um usuário poderia ter acesso ou não a sessions. São casos mais específicos, mas ele te dá essa liberdade. Então você poderia chamar isso aqui dentro de um middleware, por exemplo. Ok. Pronto, agora acho que tá ok. Vamos rodar. Beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para complementar, fiquem à vontade, gente. Vou dar aqui. Como estava em outro projeto, vai demorar um pouco na primeira vez que você abre o projeto. Uau. Aproveitar esse tempinho aqui. Uma coisa que a gente viu ontem. Que eu não estou encontrando a tabela, mas a gente vai usar isso aqui. A gente pode usar isso aqui em alguns campos para a gente demonstrar o uso deles, basicamente, e personalizar a mensagem de erro. Já rodou? Ainda não. Outra coisa, não demora tanto assim não, gente. Acho que é porque tá compartilhando então. Alguma coisa. Não, ele já vem pro padrão. A menos que você faça um projeto limpo, totalmente limpo. Aí não vai vir não, mas tipo, o projeto que a gente usa, ele já vem com as sessions, basicamente. Uau. Uma coisa legal aí também, já que a gente tá esperando isso aqui compilar, foi um erro que o Pedro teve aí, que a gente viu mais cedo, que quando ele instalou o SQL Server, ele ficou com duas versões do SQL Server instaladas, então ele não estava conseguindo acessar o banco. Para caso alguém esteja aí o mesmo problema, caso você tenha duas versões
ele não estiver encontrando a certa, você pode vir aqui e copiar exato o nome do servidor. Aí ele vai achar o banco certo, digamos assim, para você colocar lá na sua string de conexão. Tava tudo certinho lá, tava quebrando cabeça com isso, a gente encontrou esse erro lá. Já foi. Pronto. Já rodou. Nesse caso aqui, ó, como ele tentou ir para index, ele já mandou para login, porque não tá, porque a login ela não tá na lista, quer dizer, a index, ela não tá na lista de páginas liberadas. Se a gente vir aqui, ó, na home privacy, por exemplo, ele vai setar normalmente. Se a gente voltar para home, ele vai pedir para a gente fazer o login. Então a gente vai trabalhar em cima dessa página agora de login. Já que a liberdade aqui também de pegar um código meio pronto da tela de login em si, já que a nossa ideia não é ver HTML, CSS, para adiantar aqui a gente. Vou criar uma nova. Vamos criar aqui um novo controller. Você pode criar dentro de home, pode criar onde você quiser, mas vamos só para organização. Criar dentro de login. Aqui a gente vai criar um controller relacionado a essa página de login. Adicionar controlador. Isso aqui, aquelas opções que a gente já viu ontem para criar todo o login, exibição, tudo baseado no model. E a gente vai fazer um MVC vazio aqui. Pronto, ele já cria aqui, ó. Ele já cria a basezinha, básico. Login controller, que estende do controller e cria uma index pro padrão aqui. Beleza. Essa index, a gente pode usar ela como nosso login, como nossa tela de login. Então vamos vir aqui, adicionar, novo item. A gente pode tanto filtrar aqui, ó, na esquerda para procurar o que a gente quer exatamente, ou só pesquisar mesmo. E no caso aqui, ó, uma coisa interessante também é que não tem só esses tipos de arquivos, tem outros tipos de arquivos também para coisas específicas. A gente pode vir aqui online e procurar alguns modelos prontos aqui, ó. MVC Dashboard para Corel, para ASP.NET Core, Entity Lite, nunca usei. Mas aqui, ó, ele tem vários templatezinhos prontos já para casos mais específicos, dependendo do que você queira fazer, né? Nesse caso, ó, template para Charmin, que é a plataforma para mobile, também usando C Sharp. Nesse caso, a gente vai fazer um controle básico aqui. Controle não, uma página Razor. Tá, sinceramente eu não sei qual é a diferença desses aqui. Mas vamos lá. Eles trazem a mesma extensão, então tá ok. Pronto. Tá esse comentado aqui. Ok. E aqui, ó, eu deixei um códigozinho. Putz, pior que tá sem o template, né? Não vai ficar com o layout todo bugado. Mas dá nada. Vamos ver como é que fica. Vou comentar isso aqui, depois a gente volta pra cá. O comentário aqui no Blade, ele é dessa forma. Ele é o arroba, asterisco, arroba. A vantagem de usar ele para o comentário do HTML normal é que assim ele não vai exibir na tela, né? Que é bem importante se você estiver comentando um código de back-end, por exemplo. Isso aqui eu vou só remover por enquanto. Depois a gente volta com isso.
Só para a gente conseguir visualizar a página no momento. Ver como é que fica. Caso eu esteja indo muito rápido, gente, estou muito devagar, vocês me avisem, por favor. Ok. Aqui, basicamente, ó, ele está nos retornando um erro, porque a gente não definiu o model que a gente está usando. Como eu já estou usando uma página de login pronta, essa página aqui que eu tinha feito, ela já tem uma mensagem de resposta de erro. Como a gente ainda não setou o model que a gente vai usar para fazer essa transferência de informação entre o controller para view, aí ele está dando esse erro aqui. Mas a gente não precisa dele agora, depois a gente volta para isso. Vamos só tentar deixar a tela rodando inicialmente. Tomando bastante, pronto. Tira isso aqui. De outro projeto também. E ok, a partir do momento agora que a gente tentar logar no sistema sem estar logado, ele já vai redirecionar a gente para a tela de login. Aqui, ok. Ok. Vamos lá. Precisa explicar alguma coisa aqui? Acho que todo mundo já entende HTML, CSS. Se não, podem falar aí no chat ou ligar o microfone. Ok. Vou entender o silêncio como não. Pronto. E agora a gente pode criar um controle aqui, no caso, para fazer a nossa autenticação. Que vamos codar finalmente. Podemos, o C Sharp, o ASP.NET Core, ele diferencia funções com o mesmo nome, tanto por, deixa eu botar aqui return view, tanto por argumentos a mais, quanto por métodos. Que a gente tem duas opções, via delete, via get, via read, via post, via put. Nesse caso a gente vai fazer um post aqui. Ok. E aqui a gente vai receber... A gente pode setar os campos como... Ele entende aqui como sobrecarga esses métodos. Então, se eu criar outra função aqui, por exemplo, eu poderia criar com 2 argumentos, 3 argumentos, que ele iria funcionar. Ele iria vir para uma action diferente, para uma função diferente, baseada na quantidade de argumentos que você enviou. Nesse caso aqui, vamos criar um modelzinho para a gente fazer a autenticação, para a gente enviar os dados para cá. Criar aqui, adicionar. Vamos criar um model melhor. Out. Pronto. Aqui a gente não precisa definir que herda de nada, nem coisa do tipo. Só criar as variáveis mesmo. Vamos criar uma public string username. Login senha. Usuário senha. Aqui a gente não precisa definir get set, porque isso aqui não vai ser usado por uma biblioteca. A gente que vai usar. String senha. Basicamente. Acho que eu vou aproveitar. Uma pergunta interessante que eu dei uma revisada sobre foi a pergunta de... Putz, esqueci agora que foi perguntou. Tinha até anotado. Foi Taiguara. A pergunta de Taiguara de ontem
de como é que se a gente pode definir valores padrão nos models de banco. A gente pode simplesmente vir aqui, depois antes da versão, acho que da versão 5, a gente vinha aqui e tinha um default value, alguma coisa assim, mas também era de outro pacote, não era do pacote do entity. Aqui, ó. Você podia vir aqui, setar o default out e setar o valor que você quisesse aqui. Em versões mais antigas até, você tem que usar o construtor. Na versão atual, que a gente está usando aqui, você simplesmente pode vir aqui depois do getSet, botar igual e setar o valor que você quer. O caso aqui que tem que se ligar só é que se você está recebendo esse campo no formulário e o campo do formulário for vazio, ele vai deixar o campo do formulário vazio. Ele só vai deixar o padrão que a gente está setando aqui se o campo do formulário for um nulo. Porque entende-se, né, que se o cara está mandando vazio, ele quer que seja vazio. Se ele estiver mandando um nulo, que no caso seria não ter o campo na tela, ou a gente não tá pegando ele aqui, por exemplo. Se a gente tirar esse daqui aqui, ele vai pegar o campo padrão. Se a gente deixar e o cara deixar lá pro vazio, ele vai pegar vazio. Ele entende que o usuário realmente quer vazio. A gente teria que fazer uma verificação aqui, que a gente poderia botar que não sei se a gente poderia fazer isso no model, mas aqui facilmente a gente colocaria que o model é nulo, que o nome é nulo, por exemplo. Nome vazio, e vazio é igual a nulo, por exemplo. Aí ele pegaria esse valor. Cadê? Só aqui. Só voltar isso aqui. Mas como podem ver, é bem simples. Tipo, tanto o getSet do C# ele é extremamente simples. Você não precisa fazer uma função para cada. E para setar um valor default também é extremamente simples. É como se estivesse setando uma variável normal. Então, é bem eficiente. Tem que botar alguma coisa dentro, né? Senão não vai. Ah, tá. Tentei setar aqui um valor inteiro. Nesse caso seria isso. Pronto. Acho que deu para entender ok. Deixa eu falar alguma coisa. Legal, igual a Java. Tá, vamos lá. Pronto, aqui a gente pode colocar aqui para a gente receber a variável out, o model out, no caso. Não sei se ele vai aqui. O zig out. Pronto. Uma coisa interessante, né, que seria mais interessante de fazer logo, é a tabela de autenticação em si. A tabela de login. Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa aqui logo. Vamos logo fazer essa tabela de login. Vamos lá. Vamos criar um novo model, que vai ser o que vai ser correspondente ao login do banco. Login mesmo. Pronto. Aí aqui a gente precisa setar algumas coisas, né? Public entity id, chave primária. Definimos aqui que essa coluna é a chave primária da tabela. Public string. Eu coloquei como lá, deixa eu ver. Pronto, tá do mesmo jeito. Usuário. Nesse caso aqui a gente vai ter que usar o getSet. Public string senha. Pronto. Vamos já no nosso data, nosso context, e vamos setar esse novo objeto que a gente criou.
Pronto. Se a gente rodar agora vai dar erro, porque ele não vai encontrar essa tabela no banco. Então a gente tem que rodar os migrations para ele criar essa tabela lá. Outro ponto legal também para a gente tocar é que uma coisa que eu vacilei também, que eu vi quando o Pedro estava estudando, ele disse que tinha visto um erro. Semelhante a parâmetros. Sim, sim, Diógenes. Semelhante a parâmetro opcional de JavaScript. Aqui também tem parâmetros opcionais. Só que a gente vai usar ele em funções. Na verdade, a gente também pode usar ele nessa parte aqui da tela. Mas, por exemplo, no caso no controller. Mas, por exemplo, no C# a gente pode definir essas anotações que geram sobrecargas, que fica mais fácil para a gente programar. A gente dá uma vírgula aqui e ele diz como a gente pode preencher essas sobrecargas. Então, a gente pode separar aqui e definir uma sobrecarga para cada um, em vez de colocar a variável opcional. Mas Mas você pode simplesmente usar a variável opcional também. Só tem que preencher ela e no C#, acho que não sei se nas linguagens também, você tem que definir um valor para variável opcional e ela tem que estar por último. Ela não poderia fazer assim, por exemplo, colocar a variável obrigatória depois da variável opcional. Ele vai me dar um erro. Tá vendo? Os parâmetros opcionais devem aparecer após todos os parâmetros necessários. Eu acredito que nas outras linguagens também seja assim, né? De opcional depois. Tá, vamos pro contexto aqui. A gente já fez isso, agora a gente vai pros migrations. Uma coisa interessante aqui que eu vacilei, na verdade eu não percebi quando Pedro tentou fazer as migrações também, teve problema lá, é que como tem várias versões aqui do Entity Framework rodando, tanto do Entity Framework, tanto do ASP.NET Core, eu tenho versões diferentes também do Entity Framework. Então, nesse projeto, no caso, né, esse gerenciador de pacotes aqui, ele não lê só o projeto, ele lê todo o ambiente. Então, se eu instalar um pacote de Entity Framework global, ele vai tentar executar esses comandos, ele vai poder executar comandos em todos os outros projetos. Que foi o problema aqui. Se você estiver instalando pela primeira vez, estiver só com Entity Framework, você pode dar só o comando a partir da barra, que é o add migration, e ele já vai funcionar. Esse antes aqui é específico para o meu caso, porque eu tenho vários Entity Frameworks instalados. Foi uma coisa que eu esqueci de falar ontem, mas foi mal. Para quem aí tentou. Aqui eu vou dizer o nome da minha migration, colocar login mesmo. Ele vai fazer toda aquela geração de arquivo pra gente. Pronto. Ele já criou aqui, ó. Ok. Ele seta a chave primária, como a gente viu ontem, as colunas ID, usuário e a coluna senha. Tudo aqui certinho. Beleza. Observem que ele não criou coluna, ele só altera nesse migration as colunas que foram setadas aqui as colunas não, os arquivos que foram setados aqui nesse context. A gente criou dois modelos, tanto o out quanto o login. O out é o que a gente vai receber quando fizer o login, e o login é o que está no banco. O login, o migrate aqui criou, ficou responsável de criar, mas o out não. O out ele só ignorou, porque a gente não setou ele aqui no context. Beleza. Dá uma olhada aqui no banco. Workshop, tabelas. E não, tem que atualizar. Workshop, tabelas. Ah, tá. Toda vez que eu faço isso. A gente tem que criar o migrate e depois atualizar ele. Executar o código que a gente acabou de criar.
segue essa mesma regra aqui, que quem estiver instalando não precisa rodar esse comando antes da barra, é só após a barra. Pronto, já rodou, agora deve estar ok lá. Vamos ver. Tabelas. Pronto, aqui, login. Nesse caso aqui, a gente não vai usar um... Como é que fala? A gente vai fazer uma tela de cadastro para esse login. Então, só para agilizar a gente vai criar esse login aqui na mão. A gente pode usar outras ideias de como preencher esse banco depois de cadastrado. Usar o Miguit tanto para criar a tabela quanto para preencher ela. Mas só para economizar tempo, não sei quanto tempo a gente vai demorar até o final. Caso depois, caso sobre tempo e queiram ver, a gente pode dar uma olhada sobre isso. Aqui no, porque não conhece o SQL Server, ele tem vários facilitadores aqui para criar o scriptzinho já. Mas também ele é mais chato, por exemplo, do que o SGDB do MySQL ou o PHP-admin, para você poder editar as coisas diretamente na tela. No MySQL eu poderia vir aqui basicamente, digitar e inserir. Seria bem mais simples. Aqui não. Ah, tá, desculpa. Botei para criar. Então acho que ele tem, ó, editar as 200 linhas superiores. Então, ele faz a mesma coisa aqui, ó. É. Só que não... É a mesma coisa, só que aqui, ó. Porque eu botei no canto errado. Nesse aqui? Vamos ver como é que fica do outro jeito. O editar tu faz que nem o MySQL, hein? O MySQL, tá, legal. entendeu? Sim, sim. Boa, essa eu não sabia, na verdade. Boa. Pra não precisando dar no update ou insert. Muito chato, velho. Não, por aí tu consegue fazer tudo via gráfico. Legal. Vamos só aqui, como a gente vai usar o Bcrypt, vamos pegar cadastrar essa senha aqui com Bcrypt. Bcrypt, generator. Se alguém perguntar alguma coisa. Boa, Pedro. A biblioteca que a gente vai usar hoje é uma biblioteca bem simples, sem muita configuração, a gente não precisa entrar nisso. E, por padrão, ela traz o número de círculos aqui em 10. Então a gente vai usar padrão 10 mesmo, que é um padrão assim considerável seguro e mesmo assim é chatinho para a máquina processar. Eu não vou explicar muito a ideia da criptografia, Bcrypt em si. Podem dar uma olhada depois sobre isso, que eu recomendo muito, é muito interessante. Porém, quanto maior aqui for o número de ciclos, mais fica difícil para o computador processar. Então, se você quiser, tipo, pode, se não me engano, mas já fizeram bibliotecas maiores, mas estava em 22, era 24. Esse pacote que a gente vai usar, ele vai até 30 ciclos. Porém, ele consome muita memória, muito processamento para fazer todos esses ciclos. Então, não é interessante. Mas, se você quiser para algum projeto específico, onde o login demorar é uma coisa interessante, é uma coisa boa, você pode usar. Vou fazer o hash aqui, ó. Pronto. Esse hash aqui é uma coisa interessante também, para quem não viu o Bcrypt ainda. Ele nunca é gerado. Nunca é errado, mas tipo, ele tem várias opções de hash para o mesmo string que você quiser criptografar. Por exemplo, vou dar root de novo, hash, e ele vai nos retornar agora outra string. Quando a gente for fazer o processo de autenticação, vocês vão entender isso aqui, porque a gente não pode simplesmente pegar essa string aqui e procurar por ela no banco de dados. Porque senão, um exemplo, pegar um string aqui, transformar ela e pesquisá-la no banco de dados. Porque sempre vai dar errado, sempre ela vai estar procurando outra. Então você vai ter uma função, a maioria das bibliotecas, todas as bibliotecas de Bcrypt já tem isso, que é uma função onde você passa a sua variável a encriptar, a variável
já criptografada, no caso do banco, e ele vai verificar se elas batem. Então, nesse caso, você tem que ter um login único para o sistema, por exemplo. Você não vai poder ter 2 caras com o mesmo usuário. Que seria bem errado já, diga-se de passagem, né? Mas daria para fazer. Mas nesse caso aqui você nem conseguiria fazer isso, porque você tem que pesquisar primeiro o usuário e verificar depois se a senha que você pegou daquele usuário bate com a senha que você está inserindo. Não os dois ao mesmo tempo. Se eu não confundir vocês. Acho que tá ok. Vamos ver aqui. Tá. Agora eu salvo ou rodo? Quando tu clica fora, ele já tá salvo. Ah, legal, legal, legal. Legal. Pronto, a gente vai usar esse usuário aqui, usuário e senha, para tentar autenticar lá na nossa máquina. Só tentar rodar aqui, caso tenha faltado alguma configuração, acredito que não. Carrega bem rápido depois que você carregou a primeira vez. E nem na primeira vez demora aquilo tudo, gente. É bem tranquilo. Eu acredito que é por conta de que tá compartilhando tela mesmo. Ok, vamos voltar para nossa autenticação. Primeiro aqui, ó, eu vou retornar um objeto para index, que foi aquele objeto de autenticação que a gente vai usar para receber autenticações da nossa index, que é esse objeto out. Mais um campo interessante aqui que eu vou criar, que eu esqueci, que vai ser o string retorno. Que aqui a gente pode vamos setar mensagens de retornos, pode ser uma mensagem de erro, pode ser uma mensagem de sucesso antes de redirecionar, por exemplo. Ok, vamos. Deixa eu fechar as coisas aqui mais necessárias. Pronto, aqui. Aqui, nesse index, a gente vai setar que a gente vai receber esse. Cadê? Aqui. Esse objeto que a gente retornou no navio. A gente vai tanto retornar ele aqui, tanto dentro do próprio index.cs, setar o tipo de objeto que a gente vai receber dentro do nosso model, que é que é o modelo principal daquela página, basicamente. Aqui, out. No caso aqui, eu acho que ele vai pedir o caminho todo. Deixa eu ver se... Tá, acho que não vai precisar, não. Essa partezinha aqui que eu fiz antes, ó, já era pensando nisso. Ele tem uma verificação básica em C#. Ele tem essa função aqui, string.snu ou emp, para verificar se a variável está vazia ou nula. E retorno. Pronto. Se a variável estiver retornando algo, nesse caso aqui vai ser um retorno de erro. A gente pode criar várias variáveis diferentes, ou uma variável e uma flag, para verificar qual é o tipo de retorno. Isso aqui é lógico, acho que eu não preciso explicar também. Assim, lógica de programação, no caso. Só para a gente dar uma olhada nisso aqui, eu vou setar um valor aqui nesse erro. Retorno igual senha inválida, por exemplo. É bem simples aqui de setar variáveis. Você pode iniciar ela direto. Você tanto inicia ela como já seta os valores. É bem tranquilo. Já pode fazer isso direto dentro do retorno. Ou criar uma variável nova, tanto faz. Vamos só validar lá. Pronto, sem inválida. Caso a gente tenha algum problema com o login, a gente já preenche esse objeto e retorna para a tela de novo a mensagem de erro, no caso. Vamos lá. Essa aqui por enquanto.
Boa, Isabel. Valeu. Ah, vamos lá. Aqui é onde a gente vai receber a autenticação em si. Vou testar uma coisa. Vou colocar um breakpoint aqui pra gente dar uma olhada. Que eu queria mostrar como é que funciona o debug dele. Que eu acho bem interessante. E aqui no nosso formulário, a gente vai usar os helps. Que a gente seta lá naquela página que a gente viu ontem. Nesse view imports. Esses helps aqui, ó. Ele não é padrão do Blade. Ele é padrão, mas tem algumas coisas a mais quando você adiciona esses helps. Mas ele já vem algumas funções padrões do Blaze. Aqui, ele já completa com as funções do help. Só que isso aqui não é ASP. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver na minha cola. ASP4. Isso aqui é bem legal também, que você tem várias ideias, ó. Tem tanto para setar uma página, porque aqui você seta o endereço da página no controller, em vez de precisar setar todo o caminho dela. Pode ser bem interessante também. Setar toda a rota, setar o caminho, nesse caso aqui. A área que vai ser um namespace, o controle, tem várias coisas. Bem legal. Nesse caso aqui a gente vai setar o for, que a gente vai dizer qual é o campo que está vindo no model, que vai ser relacionado a esse campo aqui, que no caso é o usuário. E esse campo aqui, ele vai... Se esse campo aqui for um inteiro, por exemplo, ele já vai formatar esse input para aceitar baseado no tipo desse campo. ASP4. Ok. Vamos fazer esse teste aqui. Já coloquei o debug aqui para a gente dar uma olhada em como a variável vem. Deixa eu vou setar isso aqui também lá, para a gente não ficar precisando preencher direto, nós no começo. Vamos lá. Pronto, aqui. Só colocar uma em cima. Está retornando tudo nulo. Por conta daquilo que a gente viu ontem que igual até comentou. Deixa eu achar o nome aqui. Tá, daqui a pouco eu vejo. Ah, tá. Porque nesse nosso retorno aqui ele deu erro, porque a gente não está passando o objeto que ele está verificando lá para o erro. Então, mesmo que seja vazio, a gente tem que retornar ele. Cadê? Deixa eu ver aqui. Controller. Perdi já. Aqui. Setar os campos que ele vai receber. Só confirmar se está assim mesmo os campos lá. Agora senha, ok. Retorno a gente não precisa receber aqui. Ver se está indo. Isso aqui. Deixa eu ver se não tem problema. Isso aqui normalmente a gente tem uns probleminhas com isso, na verdade. A gente vai, caso alguém chegue a participar do nosso projeto, do Behroft, a gente vai ver que várias telas, eles setam campo por campo, porque essa ideia aqui, ela dá muito erro. Vou até testar uma coisa, rapidinho.
Isso resolve. Pronto. É como eu falei, né? Se o sistema for usar essas variáveis, você vai ter que colocar o getSet. Se só você vai usar, como a gente setou ali essa variável retorno e mostrar ela na tela, ela funciona. Mas se o sistema for usar, você vai ter que colocar o getSet. É uma coisa que eu esqueço bastante, porque eu vim do Unity e a gente não usava lá de jeito nenhum o getSet. Pronto, aqui a gente já tem nossas credenciais para poder pesquisar no banco. Dar um continue aqui, parar. Se tem alguma coisa que me falou. Não. Vamos lá. Aqui no caso, a gente vai ter que criar um context daquele. Vamos ter que chamar um contexto. Copia daqui. A gente define o context aqui de conexão no nosso construtor. Pronto. E aqui a gente vamos usar ele. Context, ponto. A gente quer a tabela login. E a gente vai usar um where para verificar os campos que a gente quer, que no caso é o campo de usuário. Primeiro a gente tem que definir aqui. Deixa eu botar aqui. A gente tem que definir uma variável aqui que vai ser responsável por representar, digamos assim, os campos da tabela. Então, que nesse caso aqui eu botei x, eu posso botar x ponto, o nome da tabela que eu quero verificar, que no caso é o usuário. Isso aqui é como tratar uma lista comum, tanto no C Sharp, eu não sei se no Java é assim, mas se você já mexe com C Sharp e com listas e tal, é a mesma coisa aqui. E eu vou verificar com o usuário que está vindo do sistema. E aqui eu vou dar um first. O first of default. Pronto. Posso colocar isso aqui dentro de uma variável. Pronto. E no caso, depois que eu pegar esse usuário, ele vai ter que instalar a biblioteca de bcrypt. Mas só rodar aqui para vocês verem como funciona. Se eu não colocasse esse first of default, ele retornaria dessa função uma query. Meio que uma query. Aí você poderia vir aqui e setar tanto o first of default para retornar só um, ou o toList para retornar como uma list, toDicionário também para retornar como dicionário. Tem várias opções aqui que a gente pode ter o retorno desse select do banco. Quero testar uma coisa que eu deveria ter testado antes. Pronto. Aqui, ó, aqui ele já traz o nosso login. Traz o ID do usuário, a senha criptografada e o usuário. Ok. Eu acho que ele retorna nulo. Só quero verificar aqui, mas acho que ele retorna nulo se ele estiver vazio. Se ele não encontrar. Exato. Torno nulo. Então a gente já pode fazer a nossa primeira verificação. Se login foi igual a nulo. Tá, pode ser assim mesmo. Se login não for igual a nulo, a gente faz aqui dentro. Nesse caso a gente pode retornar o erro. Deixa eu colocar diferente de nulo. Pronto. E aqui dentro a gente faz a nossa verificação de senha. Vamos primeiro instalar a extensão do bcrypt. Vamos lá em gerenciador de pacotes. Extensão não, né? Nosso pacote. Bcrypt.
Pronto. Normalmente aqui embaixo eles deixam documentação. Nesse caso ele não deixou. Deixa eu ver, ok. Tem várias opções, como a gente pode ver. Pronto, vamos ver isso aqui. Vou dar um exemplo aqui bem simples, ó. A gente pode usar também, acho que eu já expliquei isso, mas basicamente a gente pode usar o nosso, onde a gente faz os migrates, a gente pode usar também a linha de comando para instalar diretamente lá os pacotes do NuGet. E eu prefiro mostrar a gente fazendo por aqui, porque é muito mais fácil a gente descobrir um pacote aqui do nada, a gente vir descobrir um pacote que a gente tem interesse, do que pelo bash, né? Alguns pacotes eles podem ser usados em mais de uma versão. Por exemplo, eles não são específicos só para a plataforma web. Então eles deixam mais detalhes aqui. Por exemplo, para device, no caso, para desktop, ele tem algumas. Eles deixam mais informações. É bem interessante isso aqui também. Você pode usar o mesmo pacote o mesmo pacote que você já conhece em outras plataformas. Deixa eu entrar em outra aqui. Esse aqui ele tem um modo de uso bem simples. Decrypt.net next. Vamos ver se a gente acha ele. Decrypt.net. Aqui. Versão 4, só para verificar aqui. Eita. Aqui versão 4 do NuGet. Se você quiser baixar o pacote, o código em si dele, manual, você pode vir aqui também. Cadê? Tem tanto licença, aqui, download package. Você vai baixar o NUPKG, que é o arquivo de instalação de bibliotecas aqui do ASP. Do ASP não, do C# em si. É um arquivo no pack. Isso aqui é bem interessante também, caso você queira contribuir em um pacote. Tudo open source. Até o Entity Framework que a gente usou ontem é open source. Tá bem legal. Vamos usar isso aqui. A gente vem aqui, seta o projeto que a gente quer usar e instala. Foi alguma coisa? Ok. Pronto, instalou já. Diz que tem uma atualização. Mas isso aqui é uma atualização pro Code Generator do 3.1. Como a gente tá no 2.2 e a 3 saiu a 3.1, sai há menos de 15 dias, ele já tá notificando aqui que tem uma atualização. Vamos lá. Voltar pro controller, aqui. E lá a gente tem uns códigos de exemplo que eu tinha visto antes. Aqui, ó, por exemplo, ele dá alguns exemplos aqui sobre o que eu estava falando sobre os loops. Um loop de 8 ciclos, ele vai ter 256 cálculos, interações. Então, tipo, isso vai subindo muito, isso vai escalando de uma maneira muito absurda. Vai sempre duplicando, ó. Então, se você colocar 30 ciclos, seu processador talvez nem processe isso tudo, caso, dependendo do seu processador. Ou vai demorar muito tempo mesmo, muito tempo. Eu até fazer uma brincadeira aqui na descrição, falando que o máximo do pacote é 31, pensei que era 30, mas é 31, e seu computador pode querer morrer depois de terminar esse processo. Então, é bem pesadinho mesmo. Aqui, ó, a gente tem uns exemplos de como compilar uma senha, no caso, e aqui como verificar um hash. Nesse caso aqui é a senha direta, né? O YI também usa esse de hash. Sim. Eu já conhecia ele antes, de um curso de segurança que eu fiz, mas ele também usa no Laravel. Eu acho que todo mundo tá meio que vindo para esse lado. É muito interessante.
Tem até que dar uma olhada depois na YI, eu achei bem legal. Tá, deixa eu tirar isso aqui. O primeiro parâmetro vai ser a nossa senha, e a segunda vai ser a senha do banco já. A senha já criptografada. Aqui, verifique. Não está encontrando o pacote para a gente instalar. Tá, vamos ver aqui. Realmente. Deixa eu ver aqui quem tá indo. Deveria ter testado essa biblioteca antes, mas vamos lá. Ah, tá. Ok, eu acho que ela tá dentro desse outro pacote. Só que ele não tá encontrando. Pronto. E aqui a gente vai setar a senha que a gente tá recebendo do nosso login. Senha. Acho que deve retornar retorna um boolear, true ou falso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente pode setar algumas coisas também, assim. Quando você começa a fazer essa ideia de pesquisar primeiro o login e depois a senha, você pode querer dar duas respostas aqui de erro. Como, por exemplo, senha não corresponde, e aqui de login você pode querer colocar login existente. Mas isso é bem criticável, pelo menos pela comunidade de segurança, porque não é interessante o cara saber se aquele e-mail está cadastrado ou não. Se não é o e-mail dele, ele não deveria saber se o outro e-mail já está cadastrado ou não. Acho que conseguem entender a ideia, né? Vou deixar aqui que fica mais fácil. Então, para ficar mais fácil, para ficar mais string. Que é das mensagens de erros aqui, bem simples. Retorno igual erro. Criei ela aqui em cima como nulo, porque se não for preenchida, ok. Se bem que se for preenchida nem vai chegar aqui, né? Mas e aqui a gente vai dar um redirect. Redirect. Bom, redirect mesmo. Aqui a gente pode redirecionar para uma página depois de logado, como a gente fez aqui no Midway. Só que aqui eu usei outra coisa, eu acho. Não, a mesma coisa. É a mesma ideia daqui. Só que a gente tem que setar primeiro que esse cara tá logado, né? Senão ele vai acabar voltando para a tela de login de novo. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Vamos lá. Nesse caso aqui, o HTTP context, como ele não foi instanciado, a gente chama ele assim. Inclui ele no projeto e ele já vai funcionar também. Sem precisar instanciar ele. A gente pode chamar direto pela classe. Sessions. Aqui no caso, setString. A gente pode setar também, como vir aqui, ó, outros tipos de dados. No caso é string inteiro. Para quando pegar o dado já vir formatado. Inteiro você pode usar como boolear, padrão. String você pode jogar dentro de uma
dentro de um JSON para depois voltar com ele como uma lista. Você pode usar só esses dois aqui para fazer o que você quiser, né? O que você precisar. Pode serializar um objeto caso você precise. Ok. E aqui, ó, a gente tem o setString. Ele vai pedir uma key pra gente e o valor dessa chave. Vou estar logado também, só pra gente testar mesmo. Pessoalmente eu não sei, me corrijam aí se tiver, mas eu não sei se tem alguma coisa nessa ideia de setar sessão com o nome de logado, esse tipo de coisa. Acho que não tem problema. Caso tenha, me corrijam aí, por favor. E aproveitando aqui já vou criar o logout. Você quer falar alguma coisa? Não. Basicamente, um redirect, login, e aqui a gente vai destruir essa seção lá de cima. .session.clean. Pronto. O que tá dando erro aqui? Ah, tá. Return redirect. Pronto. Deixa eu colocar aqui para... Se eu não me engano, que vai ser redirect... Aqui, ó. Aqui, isso aqui é bem interessante também, porque a gente pode setar, em vez da URL, seta o caminho via controle. Tem todas as sobrecargas aqui, ele tem várias opções. Para Action e controle, você pode setar. Nesse caso aqui, vamos setar Action e controle. Que no caso é Action Home. Não, Action Index. Controle Home. Por exemplo. Vamos testar. Vamos lá. Tá, roto, tá errado. Esperar uma mensagem de erro. Parou aqui no meu breakpoint que eu coloquei. Ele já preencheu aqui, ó. Vou tirar o breakpoint. Dá um continuar. Ele retorna o erro. E retorna também os campos aqui, ó. Os campos de texto, né? Ele já faz esse retorno também. Root, para o login. E pronto, ele conseguiu logar certinho. E agora a gente pode navegar por todo o site. Ó. Pode ver que ele não está redirecionando a gente para o login de novo. Logout. Tá logout lá mesmo? Deixa eu ver. Ah, tá. Porque tá dentro de login. Pronto. Ele já faz logout, já redireciona a gente pro login. E se a gente tentar acessar lá de novo, a home, ele vai nos mandar aqui pro login. Então o sistema de login aqui já está pronto. E é bem simplesinho. Ó. Basicamente ele recebe o login, recebe as credenciais, verifica o usuário no banco. Se o usuário existir, ele traz e verifica a senha usando o bcrypt. Esse bcrypt aqui já tem usado em outros projetos, em outras linguagens, mas no C# não, deixa pra gente fazer aqui agora, só para mostrar que tipo é bem fácil você achar pacotes e usar eles. Tem muito pacote da comunidade para facilitar a sua vida. Mais do que o C# já faz. Pronto, é isso. Pelo menos de login. Depois a gente vamos fazer outras coisas agora. Mas se alguém ficou com alguma dúvida daqui, vamos perguntar agora. Quem tá por aqui? É bem tranquilo, né?
Ô, Anderson, se tu quiser ver todo mundo, tá? Dá pra clicar nesses 4 quadradinhos embaixo do lado direito. Aí ele vai mostrar todo mundo que tá. Do lado esquerdo, um Ah, pouquinho tá. mais. Ah, legal, legal, legal. Legal. É, é bem, tipo, o C Sharp é bem tranquilo. Vou trazer vocês pro mundo do C Sharp. Pronto, a ideia de hoje era essa autenticação e essa criptografia com Bcrypt. E eu tenho. A gente viu algumas perguntas ontem. Oi? Rapidinho, só para complementar aqui, se vocês tiverem dúvidas aí para perguntar a Anderson, tá? Aí tu responde, Anderson, a gente dá um intervalozinho para poder, quando voltar, falar sobre o desafio, tá ligado? Beleza, mas tem mais pontos ainda pra gente ver. Massa. Você dá ainda? Acho que pronto, a gente pode fazer mais isso, pelo menos. Que é no caso lá que a gente viu, gente, do. Cadê? Foi Taiguara também que perguntou, se não me engano. Taiguara e Pedro. Sobre os relacionamentos de tabela. Pode criar um aqui rapidinho pra gente dar uma olhada. Aqui, ó. Vamos criar mais um model. Ou não, a gente pode até. Deixa eu ver. Porque não faz muito sentido aqui, né? Tá, vamos criar mais um aqui. Criar mais uma tabela aqui. Deixa eu parar o debug, senão ele não vai criar. Adicionar. Não tabela, né? Desculpa. Mais uma classe. Vamos usar aqui a classe horas, por exemplo. Não, é tarefas. No caso singular, tarefa. No caso, um funcionário vai poder ter várias tarefas dentro relacionadas a ele. Vamos lá, public, padrãozinho, int id, get set, public, string, nome da tarefa, get set, public, horas, por exemplo. Tá, vamos deixar só assim pra gente não se prolongar muito. E aqui é o ponto em si. Primeiro deixa eu definir isso aqui como uma chave primária. Para ele poder encontrar uma tabela a outra. E o ponto aqui da ligação é super simples. Por exemplo, uma tarefa aqui, cada tarefa vai ter um funcionário que vai ser dono dessa tarefa. Então, funcionário. Public, né? Public get set. Pronto, isso aqui já vai fazer a ligação do funcionário com a tarefa. Aí do outro lado aqui, um funcionário vai poder ter várias tarefas. Então, public, list. Posso usar o dicionário aqui também. Lista é minha preferência. Prefiro usar listas do que dicionários. Tarefa. Tarefas, que vira plural, né? É a convenção também. Get set. E pronto. Agora, automaticamente aqui, quando a gente for rodar o migrating, ele já vai tratar isso aqui como uma tabela de 1 para n, no caso. Não é? De 1 para n. É bem lógico aqui o jeito que ele trabalha. Só vamos adicionar aqui primeiro no db context, public, db set, tarefa, tarefas, get set. Pronto. E vamos rodar os migrators, que ele vai criar essa parte das ligações entre as tabelas. Tarefa. Só para caso alguém tenha, sei lá, esquecer, coisa do tipo.
Esse nome que eu estou colocando aqui ele pode ser qualquer nome. Eu estou colocando o nome relacionado à tabela, porque se a gente quiser vir aqui e editar essa migração, a gente sabe para que é cada migração. Mas pode ser qualquer nome. Só para reiterar. Aqui, ó, quando a gente vai ver o código, ele já cria ó, um funcionário ID, que é a convenção deles aqui. E ele vai setar aqui, ó, o nome da chave estrangeira, a coluna, a tabela principal que ele vai buscar no caso, que a gente está colocando aqui na tarefas, ó. Ele vai buscar lá da funcionário e a coluna principal, onde ele vai fazer o vínculo, que é a ID. Se a gente ver aqui um pouco para baixo, cadê? Não, tá certo. Ah, tá, aqui, ó. Isso aqui, ele já cria uma tabela. Esse outro aqui, ó, ele vai ser basicamente criar só um campo na tabela, que no caso é na tabela tarefas, que é funcionário ID também. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada. Não, mas é isso. Basicamente ele está criando os vínculos de tabela aqui. Deixa eu ver se eu salvei esse outro aqui, só para não... Dicionário, etc. Tá certo. Ah, tá certo, verdade. É porque quando tem um... criou um index junto a FK. É por... Ele tá definindo aqui, né? O index. Ah, tá. Mágico. Exato, é bem tranquilo aqui, tá ligado? Pra quem vier compor nossa equipe possa compor aqui nossa equipe da Bhoft, não tá com essa estrutura aqui não, viu, galera? Só pra decepcionar vocês de antemão. Flutter, que tá vindo muito forte aí. Se eu fosse fazer um mobile, por exemplo, do que tentar fazer